Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, tá? Todo mundo em casa, todo mundo estudando na medida do possível, nos horários certos, né? Nada de ficar de bobeira o tempo todo, jogando, vendo série, nada disso, nada disso. Quero todo mundo estudando, tá bom? Não esquece que a gente está em casa, mas temos algumas responsabilidades aí ainda, né? O estudo tem que ser sempre levado a sério, né? Ainda mais vocês que já estão no oitavo ano, daqui a pouco vai para o nono, e aí ensino médio, tudo começa a ficar um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim. Não difícil, mas as matérias começam a puxar mais algumas coisas, tá bom? Então, só um recadinho rápido. Semana passada eu deixei um vídeo lá pra vocês, não sei se todo mundo assistiu, né? Poucas pessoas, na verdade, só uma pessoa veio tirar dúvida comigo sobre o vídeo, tá? Não sei se conseguiram fazer os exercícios, mas eu deixei de forma bem tranquila para vocês, tá? Eu fiz os conceituais, deixei os contextualizados para vocês, porque segui a mesma linha ali de raciocínio, tá bom? Então essa semana a gente vai fazer o mesmo, tá? Em seguida aqui do vídeo eu vou apresentar para vocês o próximo capítulo aí que a gente vai estudar, tá? E aí eu vou fazer os conceituais, bem parte didática ali, para não restar dúvidas, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode me chamar no grupo lá, tá bom? E a gente vai decidir aí um modo de passar esses trabalhos, como que vai ser feito, tá bom? Bom, eu espero que estejam todos bem mesmo, de coração. Eu estou sentindo bastante falta das nossas aulas presenciais, porque é bem diferente daqui do celular. Apesar da aula aqui eu estou gravando, tentar fazer sempre o melhor possível para vocês, tá bom? Mas a aula presencial é outra coisa. Vocês tirando dúvida, pessoa no quadro, eu estou vendo quem está fazendo, eu estou dando esporro, eu estou brincando. Vocês sabem que eu brinco muito na sala, né? A gente sempre na medida do possível, né? Porque quando o pessoal extrapola muito, a gente tem que dar uma trava, né? Mas tudo bem. Então é isso, tá bom, gente? Espero que vocês gostem dessa aula aí também, beleza? E vamos lá pro vídeo então. Bom, nessa aula nós vamos estudar o capítulo 8, tá? Que é o teorema do ângulo externo, tá bom? Então coloca no capítulo 8 aí e vamos lá, tá? Seguindo aqui, ó, na aula passada a gente viu um pouco sobre o teorema de Tales, né, em relação a ângulos internos, né, a soma dos ângulos internos. Fizemos alguns exercícios, né, eu fiz no vídeo para vocês, os conceituais, e pedi para vocês fazerem os contextualizados, ok? Então aqui, agora a gente vai estudar os ângulos externos, tá bom? Na aula passada, ângulos internos, nessa, ângulos externos, tá? O que a gente tem que saber aí, ó? Bom, aqui na definição, ó, só um detalhe, você pode acompanhar aqui comigo, né, lendo aqui o slide comigo, ou você pega o seu livro, porque é exatamente o que está escrito no seu livro, tá bom? E aí você ouve minha voz e vai acompanhando a leitura aí no seu livro, tá? Se ficar pequeno aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Definição. Ângulo externo é aquele que é suplementar e adjacente a qualquer um dos três ângulos internos do triângulo, tá bom? Então tem aqui um triângulo, né? E eu tenho três ângulos externos, tá vendo esse verdinho aqui, né? Então esses são os meus três ângulos externos. Ele está dizendo que esses ângulos externos eles são suplementares, tá? E adjacentes a qualquer um dos três ângulos internos, tá? Então imagina que eu tivesse um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui dentro seria o ângulo interno, né? Então, ele está dizendo que quando eu somar x mais esse ângulo, eu vou ter um ângulo de 180 graus. É exatamente isso, tá? Lembra que quando a gente dá meia volta, né? Eu já falei isso várias vezes, a gente tem um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Se der uma volta completa, 360. Meia volta, né? É 180 graus. Tranquilo? Beleza? Então, vamos ali, ó. Na parte de baixo, ó. O teorema afirma que cada medida de um ângulo externo, O teorema afirma que cada medida de um ângulo externo qualquer do triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos. 1, 2, 3. O teorema 1, 2, 3. O teorema afirma que a medida de um ângulo externo qualquer do triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos pertencentes aos outros vértices do triângulo, tá? Então vamos ver o seguinte aqui, ó. Veja na prática, né? Ó, x é igual a u mais v, ou seja, sempre que você tiver um ângulo externo, né, para você encontrar o valor dele, basta você somar os ângulos internos não adjacentes. Professor, o que seria adjacente? Adjacente é o que você pode pensar como se fosse ao lado, né? Quem que está ao lado do meu ângulo x aqui? Não é o ângulo S? Então ele não vai entrar. Por quê? Para eu achar o valor de x, é a soma dos ângulos não adjacentes, tá? A soma dos ângulos internos não adjacentes. O S está
está adjacente ao x. Então, ele corta, né? Ele não vai aparecer. Então, eu vou somar u mais v, tá bom? Vamos ver no y aqui, no caso, ó. Ó, o ângulo y é o meu ângulo externo. Para eu encontrar o ângulo y, basta eu somar os ângulos internos não adjacentes, ó. O wzinho aqui, ó, na verdade o uzinho, né? Ele é adjacente, né? Então, o que não é adjacente são os ângulos, né? S e V, tranquilo? Então, basta eu somar S mais V, tá bom? E no Z aqui, por exemplo, ó, esse ângulo Z aqui, ó, ele é externo, né? Se eu quiser encontrar o valor dele, basta eu somar S mais U, tá bom? Tranquilo? Vamos para a parte do aprofundamento aqui, ó. Soma dos ângulos externos do triângulo, tá? Como já sabemos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. A gente já estudou isso várias e várias vezes, né? Já estamos carecas de saber disso, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, sendo x, y, z ângulos externos e u, s, v, né? Ângulos internos, na verdade, sendo x, y e z ângulos externos e u, s, v ângulos internos, é fácil observar que x mais s é igual a 180, como eu acabei de dizer lá em cima, né? Ó, quando você tem metade de uma circunferência, né? Esse ângulo aqui que aparece é um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, ó, x mais s, 180, v mais Z, 180, Y mais U, 180 também, tá bom? Metade de uma circunferência aqui, tá? Isso aqui é de extrema importância pra gente, tá? Porque a gente vai usar bastante isso, tá bom? E aqui, ó, eu tenho uma informação que é de extrema importância, tá? Sempre que eu for somar os meus ângulos internos, eu vou encontrar 360 graus, tá bom? O que que eu tô dizendo aqui, ó? Que quando eu somar Y mais X mais esse Zzinho aqui, né? Eu vou encontrar 360 graus, beleza? Sempre a soma dos ângulos externos vai ser igual a 360 graus, beleza? Aqui eu tenho uma demonstração, né? Não vale a pena a gente ver agora. Mais pra frente a gente, na sala, pode ver isso, né? E aqui eu tenho a parte do aprofundamento, tá bom? Só que o que acabamos de ver aqui, né? Que a soma dos ângulos internos é 180, a soma dos ângulos externos 360, e o que a gente pode fazer aqui, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Vamos lá. Se esse ângulo aqui de fora, por exemplo, vale 100 graus, quanto vale esse ângulo aqui de dentro? 80, né? Porque quando eu somar aqui, ó, lembra que é meia volta? Esse ângulo aqui tem que ser 80 graus. Se esse ângulo de se eu tenho um ângulo externo aqui de 120 graus, quanto tem que ser meu ângulo aqui dentro? Quanto falta para 180? Falta 60, né? Então, ó, eu sei que esse ângulo aqui é 60, aquele ângulo lá é 80. Quanto que vai ser o meu ângulo X aqui? Exatamente isso que a gente vai ver em alguns problemas aqui, tá? Dessa mesma maneira aqui que vimos agora, tranquilo? Eu tenho os exercícios conceituais e vocês vão fazer os contextualizados depois a partir desses conceituais aqui, tá bom? Então vamos lá. Exercícios conceituais. Número 1. Determine o valor do termo desconhecido no triângulo abaixo, tá? E está exatamente igual, ó, na figura de vocês aí, tá bom? Eu só escrevi aqui e fiz a minha apresentação aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, ok? Bom, então eu tenho aqui uma figura, né? Um triângulo. Eu tenho um ângulo X aqui, que é o nosso ângulo externo, isso, perfeito. E esses dois ângulos aqui, ó, são os nossos ângulos internos, né? Aqui valendo 52, aqui valendo 85, né? Bom, pela fórmula que acabamos de ver, ó, esse ângulo aqui, ó, se eu desenhasse um ângulo aqui, ele seria o meu ângulo interno, né? Pela fórmula que a gente acabou de ver, quando eu tenho um ângulo externo, né? O que eu tenho que fazer para descobrir ele? É só somar os ângulos internos não adjacentes, né? Os ângulos não adjacentes seriam o 52 e o 85. Então fica muito fácil, né? Ó. Se eu somar 52 mais 85, eu vou ter x igual a 137 graus. Olha que molezinha, acabou, é isso. Mas aí, digamos que você não lembre dessa forma. Professor, na hora da prova eu fiquei nervoso, deu branco, não lembrei que para encontrar um ângulo externo é só somar os dois ângulos internos não adjacentes, né? Ou seja, o ângulo que não está do lado aqui do x, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer de uma outra maneira? Claro que pode, vou mostrar para você agora o que você pode fazer, né, em alguns casos, ó. Vamos lá, vou desenhar esse ângulo Y aqui para vocês, tá bom? E aí vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? Isso, 180 graus. Então, quando eu somar 52 mais 85 mais Y, eu tenho que encontrar quanto? 180 graus, certo? Exatamente isso que eu vou escrever aqui, beleza? E por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu encontrar o valor de Y aqui, ó, é só eu ver quanto falta para chegar em 180, porque isso aqui não é meia volta. Então, eu vou fazer isso, né? Para eu achar meu Y ali, ó,
eu vou pegar tudo que é número, jogar para um lado e o que é letra eu vou deixar do lado de cá, beleza? Número para um lado, letra para o outro. Lembra que eu sempre falo isso com vocês? Então aqui, ó, 180, esse 52 está positivo, passa para lá negativo. 85 está positivo, passa para lá negativo também, né? Então tem o y igual a 180 menos 52 menos 85, né? Então o valor do meu y é igual a 43, beleza? Então se eu sei que esse ângulo aqui, ó, vale 43 graus, quanto falta para chegar em 180 graus aqui, né? Falta y mais x é igual a 180, né? Eu vou botar aqui desse jeitinho bem escrito aqui para vocês, né? Estou somando esses dois ângulos, ó. Isso aqui vai ser igual a 180, mas a gente acabou de encontrar o valor de y, né? Finge que a gente não conhece o valor de x, não substitui aqui, finge que a gente não conhece, tá? Que a gente não sabe usar essa fórmula e não conhecemos o valor do x ali, exatamente o que a gente está querendo encontrar, beleza? Então aqui, ó, y mais x é igual a 180. A gente achou que y é igual a 43. Então, eu vou botar ali no lugar do 43 no lugar do y, né, o 43. E quando eu fizer isso, eu vou jogar ele para o outro lado, como negativo, beleza? Então, o meu x é igual a 180 menos 43. Eu vou achar novamente, ó, que x é igual a 137 graus. Perfeito? Vamos na número 2. Utilizando o teorema do ângulo externo, calcule a medida do ângulo y, tá? Então aqui de novo, ó, coloquei a figurinha aqui para vocês e ele quer que calculemos aqui, ó, esse ângulo y, tá? Aí você pode estar se perguntando, professor, poxa, para eu calcular esse ângulo y aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, né? Pelo que a gente acabou de ver aqui. Eu poderia somar esse ângulo e esse ângulo, porque são os ângulos internos não adjacentes, né? Porém, eu não tenho esse ângulo aqui. O que a gente vai fazer? Bom, vamos descobrir esse ângulo aqui primeiro. Se eu descobrir ele, eu consigo fazer o y depois, certo? Então, vamos lá. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de x, tranquilo? E aí vou descobrir ele, tá? Como é que a gente faz isso? Muito, muito fácil, né? É só somar os dois ângulos não adjacentes a ele, ó. Olha aqui que moleza. X é igual a 60 graus mais 26, tá? Por quê? Por quê? São os ângulos não adjacentes, né? Fácil, fácil. Então, o meu x é igual a 86 graus. Aí, já que você conhece a fórmula do ângulo externo, né? O que a gente pode fazer aqui? Que y, para encontrar o valor de y é igual a 30 mais x. Mais x a gente não sabe quem é? É 86, né? Y é igual a 30 mais 86. Y é igual a 116 graus. Tranquilo? Acho que ficou bem tranquilo agora, né? A gente está estudando essa fórmula aí do ângulo externo e vai facilitar muito a nossa vida, tá? Questão 3. Num triângulo ABC, o ângulo B é congruente. Lembra que eu falei sobre esse sinalzinho aqui para vocês? E lembra que é congruente? É o mesmo que igual, né? B é congruente a C, no caso é igual a C. E o ângulo externo no vértice A mede 72 graus, tá? Nessas condições, quais as medidas dos três ângulos internos desse triângulo, tá? Eu fiz uma figura aqui para facilitar a nossa vida, tá? Para ficar visual isso aqui, senão fica um pouco vago, né? Só escrito ali, vocês acabam não entendendo, tranquilo? Mas vocês têm que desenhar isso aqui. Eu estou desenhando porque eu estou fazendo a questão com vocês. Porém, se eu tivesse passado para casa, vocês teriam que desenhar essa figura aqui, né? Não que seja obrigado a desenhar, mas para facilitar a sua vida e você visualizar o que está desenhando aqui, tranquilo? Aqui eu fiz, ó, um ângulo ABC, eu desenho a primeira coisa que a gente faz, desenha um triângulo, né? Se ele está falando que é um triângulo, desenha um triângulo. Aí você vai nomear os vértices, ó, A, B e C, tá? Depois ele está dizendo que o vértice B, né, o ângulo B, no caso, né, é igual ao ângulo C. O ângulo B é esse carinha aqui, né, porque está de frente para o B, e o ângulo C é esse ângulo aqui que está de frente para o C. Se ele está dizendo que são iguais, você vai chamar esses dois ângulos de uma letra, igual eu fiz aqui. Você poderia ter chamado de qualquer letra aí, X, Y, Z, K, enfim, qualquer letra. Ah, meu nome é Débora, vou botar o D, professor. Coloca o D, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Bom, estou fazendo aqui, estou lendo e fazendo o triângulo com vocês, estou construindo o triângulo com vocês, tá? E o ângulo externo do vértice A, opa, o vértice A é esse cara aqui. Se ele está dizendo que é um ângulo externo, eu vou desenhar aqui ou aqui? Vou desenhar do lado de fora, né? Externo do lado de fora, né? Interno na parte de dentro, externo do lado de fora. Tranquilo? E assim eu crio o meu triângulo aqui, tá? Nessas condições, quais as medidas dos três ângulos internos desse triângulo? Ele quer exatamente, ó, X, X e esse outro ângulo aqui também, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente tem aqui para resolver, né? Conseguimos achar o valor de x, por acaso? Conseguimos, né? Eu sei que x mais x é igual a quem?
a 72, certo? O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ó. Os ângulos não adjacentes são esses, então eu vou escrever aqui, ó. 72 é igual a x mais x, certo? O que eu tenho ali? 2x é igual a 72, né? Só somar x mais x. X é igual a 36, porque esse 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo, né? Então eu tenho x igual a 36, tá? Bom, agora que eu descobri o x, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente precisa saber esse ângulozinho aqui, tá? Existem várias formas de você fazer isso, mas eu vou usar a seguinte, tá? Eu poderia, por exemplo, somar aqui, ó. Aqui tem 72, mas quanto falta para chegar a 180? Falta, sei lá, você colocaria o número aí, eu não vou falar agora, tranquilo? Mas você acharia esse ângulo aqui também, tá? Mas eu poderia fazer o seguinte também, ó. Eu não sei que quando eu somar x mais esse carinha aqui, eu vou encontrar 180? Então eu vou escrever isso, ó. Vou dar um nome aqui para esse ângulo, ó, de y, tá? E vou fazer o seguinte, ó. X mais y é igual a 180 graus. Eu tô indo pelo caminho mais difícil até, tá bom? Mas só pra gente ter uma ideia aqui que existem várias possibilidades para se resolver, tá? Então quando eu somar x mais y, eu vou ter 180 graus, porque a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Mas o x a gente já não sabe o valor dele, ó, x é 36, né? Então eu vou substituir ele, ó, 36 mais y é igual a 180. E aí é só passar esses dois 36 aqui para o outro lado, subtraindo, né? Vou ter o seguinte, ó, y é igual a 180 menos 36, né? Y então é igual a 108, né? Ah, professor, eu fiz assim, ó, eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo raso, né? Ou seja, ele vale 180 graus. Então, se eu fizer 180 menos 72, eu vou encontrar o y. Perfeitamente. Você pode fazer dessa maneira aí, sem problema nenhum, tá? Eu só fiz dessa maneira para a gente reforçar que a soma dos ângulos internos aqui vale 180 graus, tá bom? Vamos na questão 4 aqui, ó. Utilizando o teorema do ângulo externo, encontra as medidas dos ângulos x, y e z. Tá vendo? Todos os exercícios são sobre ângulos externos ali e você vai usar algumas propriedadezinhas aí, tá? Do ângulo interno, que um ângulo vale 180 graus aqui, um ângulo raso, né? Então vamos lá. Bom, eu tenho essa figura aqui que ele deu aí para vocês, tá bom? E aqui, ó, ele tá dizendo o seguinte, ó. Ele quer que a gente encontre, né, os ângulos aqui, x, y e z, né? Ele está dando alguns valores aí, ó. Por exemplo, esse ângulo externo aqui vale 120, esse ângulo interno vale 80, tá? Ele quer x, y e z. Como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte, ó. Eu sei que se eu somar 120 mais x, eu tenho 180 graus, certo? Por quê? Esse ângulo aqui, ó, é meia volta de uma circunferência, lembra? Vale 180 graus. A gente já falou isso várias vezes nessa aula aqui, tá? Então, ó, para eu encontrar o x, né, jogo 120 para o outro lado, 180 menos 120 graus, né, eu vou ter x igual a 60 graus. Então, já sei o valor de x, a primeira letrinha aqui eu já foi, né? Olha o y não é a mesma coisa, ó, y mais 80 tenho que achar 180 graus, certo? Não é isso? Se eu somar os dois aqui, eu não vou achar 180 graus? Perfeito, então. Então, y é igual a 180 graus menos 80 graus. Então, o valor do meu y, ó, y é igual a 100, tranquilo? E aí, ó, o que eu posso fazer aqui? Poderia fazer o seguinte, para encontrar o valor desse ângulo Z aqui. Eu vou usar, no caso aqui, a fórmula do ângulo externo, né? Mas eu também poderia fazer o seguinte, ó. Eu sei esse ângulo, sei esse, eu consigo descobrir esse, né? Digamos aqui que deu um ângulo de 40, não é isso, mas digamos que deu um ângulo de 40. Quanto falta para 180? Faltaria 140, tá? Só um exemplo, tá? Mas vamos fazer pela fórmula do ângulo externo, que é o nosso foco aqui. Pela fórmula do ângulo externo, ó, Z vai ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, que não esteja ao lado dele aqui, não é isso? Então, quando eu fizer, ó, Z é igual a x mais 80, né? Só que a gente sabe o valor de x, não sabe? Então, Z é igual a 60 mais 80. Quanto é 60 mais 80? Z é igual a 140 graus. Beleza? Número 5. Num triângulo, as medidas dos ângulos externos são expressas por 2x mais 30, né, 30 graus no caso, 3x menos 20 graus e 4 menos 1 grau, tá? Esqueci o sinalzinho do grau aqui. Determine as medidas dos ângulos internos desse triângulo, tá? Ele quer a medida dos ângulos internos, tá? Aqui a gente tem a medida dos ângulos externos, beleza? Então vamos fazer o seguinte, o que a gente viu lá naquela parte do aprofundamento, lembra? Que eu falei nessa aula aqui, que quando eu somar todos os ângulos externos, a gente vai encontrar qual valor? 360, então é exatamente isso que a gente vai fazer. Quando eu somar esses três ângulos aqui, ó, eu vou encontrar
360 graus, né? Aqui só para vocês terem uma visualização aqui da imagem, né? Eu desenhei um triângulo de novo e coloquei, ó, os ângulos externos aqui, tá bom? Então, o que eu estou dizendo? Que quando eu somar esses três ângulos externos aqui, eu vou encontrar 360 graus. Isso é uma propriedade lá que a gente viu lá atrás, né? Bom, então, quando eu somar esses ângulos externos, eu vou ter o seguinte, ó. 2x mais 30 mais 3x menos 20 mais 4x menos 1 é igual a 360 graus, beleza? Eu não coloquei o grau aqui só para a gente fazer a conta. No final eu coloco, tá bom? Então, vamos lá. Eu somei todos esses ângulos externos e disse que tem que ser igual a 360. Quando eu somar toda a galera que tem x aqui, eu vou ter 9x. E quando eu somar a galera que é só número, no caso, né, são números ali, vai sobrar para mim 9, tá? E aí, antes de eu passar esse 9 para o outro lado, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tô vendo aqui que a galera toda é múltiplo de 9, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa linha toda por 9, tá bom? Quando eu dividir 9x por 9, eu vou ter o quê? X. 9 dividido por 9, 1. E 360 dividido por 9 vai dar quanto? Isso, 40. Então tem aqui, ó, x mais 1 igual a 40, né? Então esse 1 agora que está somando vai para lá, subtraindo, né? Então tem aqui, ó, x igual a 39. Professor, poderia ter mandado esse 9 antes para o lado de lá? Poderia, mas aí você vai fazer uma conta diferente ali, tá bom? Nesse caso aqui eu preferi dividir a linha toda primeiro, depois passo o número para lá, tá? Então eu achei que x é igual a 39, tá bom? Bom, se eu tenho o valor de x, eu posso substituir aqui em qualquer caso, né? Vamos fazer na letra A e eu vou deixar a letra B e a letra C para vocês, tá? Vou fazer aqui na letra A, ó. Não é 2x mais 30? No lugar do x, eu vou escrever o 39. Então, quando eu fizer, ó, 2 vezes 39, porque é 2x, né? Então, 2 vezes 39 mais 30, esse ângulo aqui todo vale 108, esse ângulo externo, tá bom? Ele quer saber o ângulo interno, não o ângulo externo. A gente achou o ângulo externo para achar o interno, tá? Então, se esse ângulo aqui vale 108, quanto vale esse ângulo daqui de dentro? Isso, 72 graus. Por que 72, professor? Não visualizei. Porque é quanto falta para chegar a 180 graus, tá? Então tem aqui, ó, 108 mais A é igual a 180, né? Só passar para o outro lado, eu vou ter que A é igual a 72 graus, tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Façam a letra B e a letra C, eu vou querer que vocês me mandem também. E os exercícios contextualizados que eu coloquei aqui nesse slide também, tá? Para quem não tem o livro e tal, poder fazer também, tá? E vocês podem se comunicar aí também, né? No grupo aí, eu sei que vocês têm um grupo de vocês, então façam isso, tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, eu tentei ser bem breve aqui, resolver as questões mais passo a passo possível para facilitar a vida de vocês também, beleza? Então, obrigado, até a próxima e é isso.